E aí pessoas, Rod Foca quem vos fala aqui. Venho hoje aqui dia 11/2/2025 porque a Netflix liberou hoje o desenho, a animação, a Sereia das Profundezas. Acabei de assistir, eu fiquei ansioso para fazer esse vídeo, achei que seria legal esperar para amadurecer um pouco as minhas impressões, mas acho que também existe alguma virtude em passar essas impressões assim de quem acabou de assistir. Eu acabei de assistir a animação. E para quem não sabe, essa animação ela é baseada num conto que está aqui na Espada do Destino, que é Um Pequeno Sacrifício. Então eu devo dizer de cara assim, que as minhas expectativas elas se guiaram muito pelo que estava nesse conto. E as minhas expectativas eram muito altas, então talvez isso possa ser um problema. Mas as minhas expectativas eram muito altas porque esse é um dos meus contos preferidos. Eu acho que em termos de profundidade, em termos de beleza, esse conto perde para poucos, talvez para Um Fragmento de Gelo, mas só. Eu fui com essa expectativa, né? Eu achei que eu fosse encontrar aquilo que me fez amar o conto, e eu não encontrei. De qualquer maneira, eu preciso dizer o seguinte, que aqui no canal existe um vídeo sobre Um Pequeno Sacrifício. Eu vou linkar ele na descrição, vou linkar ele talvez em algum lugar aqui do vídeo, ele vai aparecer e você pode assistir. Se você nunca leu o conto, você pode ter uma noção melhor de por que as minhas expectativas elas não foram alcançadas pela Netflix. Então eu quero falar primeiro assim das coisas boas que eu senti. A primeira coisa é que o desenho é muito bonito. Eu achei assim muito bem feito, cara. Eles capricharam realmente nas animações, tal. Eu tava vendo no computador, eu parei e fui ver na TV porque eu queria ver em 4K. E quem desenhou mandou super bem. Os caras assim arrebentaram. As cenas de ação, cara, elas estão muito bonitas. Pra quem é fã do Geralt, vai gostar muito porque assim as cenas de luta foram muito bem feitas. Tem muita ação mesmo, muito legal, tá muito bonito, as animações estão muito boas. E claro, né, eu quero falar da aparência da S. Daven. Até no conto é dito que o Geralt sempre achou a expressão olhos como o céu, né, você tem olhos como o céu, que o Jaskier, ou no caso o Dandelion, né, para quem só jogou os jogos, usa para algumas mulheres, ele achou exagerada, sempre achou exagerada. Mas no caso dela, ele achou que fazia sentido, né? Ele é captado pelos olhos dela assim que ele a conhece, né? E aí ele pensa, ela tem olhos como o céu. Ela também usa a franja tampando um dos olhos, e ela tem a mania de soprar, assim, né? Assim é descrito no livro. Eles captaram isso muito bem, né? Fizeram ali uma mulher muito bonita, fizeram ela com essa franja, né? E com essa mania de ficar tirando, e óbvio, fizeram os olhos azuis muito bonitos. A Essie, ela é descrita no conto como uma personagem apaixonante. Eles conseguiram fazer isso, eu achei que fizeram jus, né? Não tiveram aquela coisa de lacração. Foque, você vai dar uma de Lion Games. Não é isso, cara. É que assim, eu acho que a Netflix ela peca muito em relação à aparência dos personagens, porque, por exemplo, as feiticeiras, né, elas são descritas como lindas, maravilhosas, e a Netflix não faz questão de acompanhar isso, pelo contrário, né, por alguma razão, não vou entrar nesse mérito, ela faz questão de colocar ali mulheres normais ou feias. E isso não poderia ser feito com a S. Daven de forma alguma, assim, era uma coisa que quando eu soube que ia ter essa animação, eu falei, cara, se eles fizerem uma mulher feia, vai ser triste, sabe? Porque, assim, perde toda a essência da personagem ser charmosa, da personagem ser linda, da personagem ser apaixonante, e de ser uma situação, assim, que você torce para que aquele romance entre ela e o Geralt funcione. Você acaba se afeiçoando muito a essa personagem. Então, assim, a aparência dela é uma coisa importante, e eu achei que nisso aí eles acertaram. A aparência da personagem faz jus ao que é descrito no conto, né? Em relação ao roteiro, cara, eles fugiram muito em relação à substância do conto. O conto ele não é muito focado na guerra que está acontecendo entre criaturas do mar e seres humanos. Na verdade, ele não é nada focado nisso, né? E aí o que eles fizeram? Eles precisaram inventar muita coisa para conseguir preencher vazio que foi gerado pelo fato deles fugirem do conto. O foco do conto é outro, e eu vou falar disso depois. Eles não quiseram seguir esse foco, então eles precisaram gerar alguma outra coisa. E aí eles colocaram ali um plot meio clichê,
mas que assim é capaz de entreter, é capaz de te manter ali. Mas como eu disse, a maior qualidade dessa animação é de fato a questão visual, né? Ah, e as músicas também, né? Tem músicas muito legais, cara. Isso é um dos méritos da Netflix na questão de The Witcher, que eles têm feito OSTs muito boas pra série. E essa animação não é uma exceção. Então, assim, resumindo, o desenho ele é capaz de te entreter. Ele vai te distrair. Porém, como eu disse, a minha expectativa estava muito baseada no conto. Aliás, todo mundo deveria ler pelo menos os contos de The Witcher, tá? Que estão nos primeiros 2 livros. Se você tiver interesse em comprar um livro de The Witcher, compra pelo link que eu vou deixar na descrição. Se você comprar pelo link que está na descrição, sabe o que você ganha? Nada. Porém, a Amazon me dá uma comissão e eu vou ficar muito feliz. Mas de qualquer maneira, o que eu quero falar é esse conto, gente, ele não tem nada a ver com o que a Netflix tentou passar ali. A Netflix ela não quis encarar a história de amor entre o Geralt e a S. Daven. E eu imagino por quê. O Sapkowski ele tem um negócio muito interessante, que ele é um grande escritor de diálogos. Eu já li grandes escritores, mas eu nunca li um escritor que tivesse uma maestria tão profunda em escrever diálogos. Os melhores diálogos que eu já li na minha vida foram escritos pelo Sapkowski em The Witcher. Os diálogos entre a S. Daven e o Geralt, eles são maravilhosos, cara. Inclusive tem um diálogo entre o Geralt e o Jaskier, ou Dandelion para alguns, né? Que assim, que ele é fenomenal e ele é central para você entender quem é o Geralt de Rivia. Naquele vídeo que eu fiz sobre o conto, tem umas partes desse diálogo, mas no final eu vou citar um pouco aqui, eu tô com o livro aqui especialmente para isso, eu vou citar isso. Esse conto, cara, ele é a história de amor entre Geralt de Rivia e S. Daven, que é essa barda. Ela tem uma leitura dele, como ela é uma poetisa, né? Ela consegue penetrar na mente e no coração do Geralt e ela faz um juízo dele que é assim, olha, você é uma pessoa sensível, você se esconde por trás dessa aparência de bruxo e eu sei o que está dentro do seu coração. Tem um diálogo que eles conversam, inclusive tem essa cena na animação, que eles conversam numa balaustrada na frente do mar. E aí ela pergunta o que é que ele sente quando ele vê o mar, e aí ele fala pra ela, e com isso ela faz uma leitura psicológica dele. Aí ela fala o que ela sente, tal. Então uma conversa bem profunda entre os personagens. E você vai vendo que ela tem toda uma leitura ali sobre o Geralt que ela foge ao comum, né? Uma leitura profunda, extraordinária. Dentro disso, existe todo um conflito do Geralt nessa situação, que é o que ele sente pela Yennefer e como ele não consegue fugir da Yennefer, né? Que mais tarde isso é melhor explicado no Fragmento de Gelo. Aqui no canal tem um vídeo sobre o conto Fragmento de Gelo, eu vou linkar ele agora, se possível assista. Tem todo esse questionamento pessoal do Geralt sobre como ele se coloca frente a Yennefer, como ele se coloca frente às pessoas, como é difícil para ele ser um bruxo, entender o sentimento dos outros, ao mesmo tempo que ele também tem sentimentos e finge não ter, porque para ele é mais fácil, né? O Geralt ele tem uma pegada meio autista, né? Eu me identifico muito com o Geralt porque eu nunca disse isso aqui no canal, mas eu tenho autismo nível 1 e a gente tem essa dificuldade de fazer a própria leitura do que a gente está sentindo e principalmente do que as outras pessoas estão sentindo. Então, muitas vezes a gente acaba sendo mal educado, a gente acaba sendo insensível, a gente acaba sendo rude e não percebe. E o Geralt tem isso. E a S. Daven vai mostrar isso para ele, vai colocar esse conflito para ele, né? E aí existe aquele diálogo que ele tem com o Jaskier, que é um diálogo fenomenal em que basicamente o Jaskier ele faz aquele papel daquele amigo verdadeiro, assim, que vai te falar aquilo que você precisa ouvir e que nem você sabia, que vai doer, mas que é real. Ele pega o Geralt, cara, e ele faz uma crítica do tipo assim, olha, você pensa que você é muito diferente, né? E você tenta se esconder atrás disso. Mas você é o mais normal dos homens. Você não é nada demais, sabe? Você precisa parar de se esconder atrás disso. E de como a Yennefer virou a sua cabeça. Enfim, né? Realmente tem um conflito ali do Geralt muito grande.
que é assim muito bem delineado pelos diálogos, e eles fugiram completamente disso, cara. Eles colocaram ali um Geralt bem posturado em frente a S, que é uma coisa que não acontece no conto. Ele fica realmente perdido na frente dela, ele até acaba sendo rude com ela, acaba magoando ela, e eles colocaram ali no final uma S. Daven profundamente assim, decidida, né? Eles não poderiam fazer diferente, né? Senão haveria uma crítica do tipo assim, o desenho não é feminista o suficiente, né? Porque a personagem ela não é decidida o suficiente. Mais uma vez, sei lá, os roteiristas homens da Netflix estão ali colocando a mulher como um papel de submissão. E não é isso que acontece. Porém, ela não é decidida dessa forma. Ela realmente se apaixona, ela realmente ama o Geralt. E ela coloca isso pra ele, né? Toda essa questão faz o Geralt pensar no amor que ele sente pela Yennefer. Então, assim, deixou a desejar. Deixou a desejar porque o grande charme desse conto não é a ação envolvendo monstro, não é as grandes lutas de espadas, não é os sinais de bruxo, não é nada disso, cara. A Netflix, mais uma vez, assim, ela foge daquilo que a saga tem de melhor e ela vai pro clichê, né? Porque acho que é mais fácil tanto para você vender quanto para você fazer, sabe? Os caras, eles não têm peito de enfrentar o que tá aqui dentro. Eles não têm peito para fazer esse enfrentamento e acabam partindo pro clichê, né? Então, resumindo, daqui a pouco eu vou cortar o vídeo e eu vou colocar um pouco sobre esses diálogos para vocês terem uma noção. Se você não quiser, tudo bem. Aproveita que você vai fechar o vídeo, curte o vídeo, ou não também, tudo bem, né? Eu já não tenho pegado esse canal tão a sério, mas se você gostar do conteúdo, se inscreve aí, de vez em quando eu faço uma coisa ou outra, tá? Mas resumindo, é um plot clichê, né? Um roteiro clichê, mas pode te entreter. Eu daria uma nota 7, que para 10 falta muito mesmo, assim. Eu acho que eles pecaram muito os diálogos, eles perderam muito a mão, assim, realmente não quiseram enfrentar os diálogos, não quiseram enfrentar a profundidade e toda a questão psicológica que tem nesse conto. E agora eu vou dar um spoiler do conto, e que eu acho assim que é uma coisa, cara, que faltou muito, que foi o que me fez chorar nesse conto. Eu terminei esse conto chorando, que é o seguinte: a S. Daven, ela morre 4 anos depois, e quando o Jaskier encontra o cadáver dela, ela tá com uma pérola que ela foi dada de presente pelo Geralt. Então ela guardou aquele presente do Geralt por 4 anos. Então, quer dizer, ela cultivou um amor verdadeiro por ele. Ela realmente queria ficar com ele, né? E o Geralt não conseguiu. Ele não conseguia vencer o amor que ele tinha pela Yennefer e todas as questões que ele tem em relação a esconder os próprios sentimentos, etc e tal. Ela morre guardando uma lembrança do Geralt. Ela realmente amou ele. Eu vou colocar aqui o trecho agora. Na verdade, eu vou ler 3 diálogos que eu acho muito importante, que é o diálogo que eles têm sobre o mar, o diálogo que ele tem com Jaskier e o que ele pensa no momento em que ela declara o amor para ele. No diálogo que ela fala sobre o mar, ela pergunta assim: "A que você associa o mar?", perguntou S repentinamente. "A inquietação", respondeu, quase sem pensar. "Que interessante, você transmite a impressão de ser calmo e controlado." "Eu não disse que eu ficava inquieto, você perguntou a que eu associo." "Uma associação à imagem da alma, sem algo sobre isso, afinal sou poetisa." "E quanto a você, S, a que você associa o mar?", perguntou rápido para dar fim à crescente inquietação que realmente começava a sentir. "Há um movimento eterno", respondeu ela. "Há uma mudança e há um mistério, um segredo, algo que não consigo absorver de todo e que eu poderia descrever de 1000 maneiras em 1000 poemas, mas nunca chegando a seu âmago, a seu verdadeiro ser. Sim, acho que eu associo a isso." Virou-se, afastou o cacho e fixou no bruxo seus lindos olhos azuis. "Não sou calma nem controlada", completou. O trecho em que ele conversa com o Jaskier, né? Ele dá uma bronca no Jaskier e ele fala assim: o Jaskier: "Sabe qual é o seu problema? Você acha que é diferente e faz questão de que todos vejam essa diferença, com o agravante de que você equipara isso a uma anormalidade.
Com isso, insiste em impor-se com sua suposta anormalidade, sem se dar conta de que, para a maioria das pessoas que raciocinam de maneira sensata, você é o mais normal de todos os homens sob o sol. Você partiu do princípio de que Olhuda interessou-se por você em razão de uma insana ou até perversa curiosidade. Partindo da falsa premissa de que a curiosidade de S fosse doentia, você quis se vingar aproveitando-se de tal curiosidade. Por sorte, S revelou-se mais inteligente do que você e com admirável grandiosidade de alma teve pena da sua estupidez, adivinhando a sua causa. Aqui eu cortei diversos pedaços, né? Peguei só o essencial. E por fim, ele termina assim, ó. Sei quem o deformou a tal ponto que você não consegue mais entender o comportamento de uma mulher normal. Pelos deuses, é inacreditável o que essa sua Yennefer conseguiu fazer com você. Aliás, não compreendo o que você vê nela. E aí, quando a S se declara para o Geralt, ele tem um pensamento também que me chamou muito a atenção aqui. Com todos os diabos, pensou o bruxo, se quando está comigo, Yennefer se sente como me sinto agora, então tenho pena dela. E nunca mais vou me espantar, nunca mais vou odiá-la, nunca. Porque é bem possível que Yennefer esteja sentindo exatamente o que sinto agora, a absoluta certeza de que eu deveria realizar aquilo que é irrealizável, a certeza de que não bastaria um pouco de sacrifício, mas que seria preciso sacrificar tudo, e assim mesmo sem saber se isso seria suficiente. Não, nunca mais vou sentir ódio de Yennefer por ela não poder e não querer me dar mais do que um pequeno sacrifício. Agora sei que um pouco de sacrifício é muitíssimo. Bom, é isso. Valeu, até a próxima. E não se esqueçam. Radovid chupa pau mole.